Então, vamos lá. Começando a aula 01 aqui, vou contar um pouquinho sobre a minha história, como que eu comecei no web design, um pouquinho da minha trajetória, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na área, na verdade eu não fui trabalhar diretamente com web design. Eu trabalhei numa empresa de telemarketing, onde lá eles desenvolviam um site para contabilidade, então era uma coisa que eu achava bem legal já. Então, por conta de não ter dado certo nessa parte na área de telemarketing, eu acabei puxando um pouco para a área de design, que eu vi o pessoal fazendo, eu falava, pô, que negócio legal. Então eu acabei me envolvendo um pouco nesse mundo. E eu não sabia nada, não tinha feito curso, não tinha feito nada, fui de curioso mesmo. E querendo ou não, acabei aprendendo, né? Era uma coisa que eu tinha vontade, já tinha um pouquinho, que antes de trabalhar com isso, eu já também fuçava um pouquinho naqueles blogs que a gente mudava o tema, fazia uns layouts diferentes. Então eu fui me aprofundando mais. Então acabei fazendo algum curso na parte de design, fui melhorando cada vez mais. E quando eu comecei, todos os sites eram desenvolvidos na unha, né? A gente abria div, fechava div, criava código CSS, e era uma puta burocracia, então a gente perdia muito tempo na hora da criação. Trabalhando nessa empresa eu também fui crescendo, fui adquirindo mais conhecimento, então foi uma coisa bem legal, foi um aprendizado, né? Logo em seguida eu falei, pô, já estagnei, não é isso que eu quero, estava trabalhando mais com suporte do que criação e estava meio limitado. Então fui em busca de uma agência, e para conseguir uma vaga em agência é muito complicado também, que a gente precisa ter uma faculdade, é o mínimo do requisito deles, você está cursando uma faculdade ou ter concluído uma faculdade. Então, por motivos de não conseguir alguma coisa na área, eu falei, pô, vou abrir minha empresa. Então foi onde eu comecei em 2013, foi uma jogada na verdade, né? Eu não tinha nenhum feeling comercial, eu não sabia por onde começar, não sabia como vender o meu produto. E se você parar para pensar, é um desafio você começar um negócio do zero, né? Então eu arrisquei, falei, não, vamos tentar. No primeiro ano, foi o ano mais complicado, que eu não sabia como arrumar cliente. As contas foram acumulando, virou uma bola de neve. E eu falei, não, assim não dá. Foi onde eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, eles me deram uma oportunidade, mostrei o meu conhecimento, eles gostaram bastante do trabalho e acabaram me contratando. E nessa agência eu tive um pouco da visão comercial, então eu participava de reunião comercial, ia em reuniões com os clientes, fechamento, então eu acabei adquirindo uma parte de conhecimento na área de fechamento, né? Então eu falei, não, agora fiquei mais ou menos uns 8 meses lá e falei, pô, agora eu posso voltar e tentar de novo com a minha empresa. Foi onde eu conheci os anúncios do Google, otimização SEO, aí eu comecei a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, investi o pouco dinheiro que eu tinha na época e comecei a captar clientes pelo Google, então isso mudou bastante a perspectiva. Então comecei a fazer reunião, ia visitar alguns clientes, então isso foi me dando mais vontade de crescer, né, de conseguir conquistar um mercado. O primeiro ano foi bem complicado, né? Como você não tem portfólio, é uma coisa mais difícil de você entrar dentro das empresas, que elas querem conhecer o seu trabalho. E eu já acabei assinando um acordo onde eu não podia utilizar tudo que eu já tinha desenvolvido da outra empresa, então eu falei, não, beleza, vamos começar do zero. O que eu fiz? Cobrava só na entrega do site, então os clientes já sentiam uma confiança maior, então eu desenvolvia todo o trabalho, e isso nessa época ainda era tudo no zero. Abria div, criava página por página, header por header, aí depois foi desenvolvendo em PHP, que foi melhorando, a gente conseguia ter uma autonomia das páginas melhor, um header para todas as páginas, e assim vai. E foi até quando eu conheci o WordPress. Nunca vi na minha vida, nunca mexi, não sabia por onde começar. É fuçando que a gente aprende, né? Eu gosto muito da prática, eu prefiro 1000 vezes a prática do que a teoria. Então mergulhei de cabeça, li tudo que era guia, fui aprendendo, criar tema, até mesmo utilizar temas prontos, porém modificar totalmente para deixar um design de acordo com a identidade do cliente. Então isso é a parte bem legal do WordPress, você consegue modificar em um nível extraordinário. Então você pode ter um layout desenvolvido do zero e você pode ir lá e desenvolver alguma coisa em cima disso, com um desenho seu. Você vai lá e desenvolve um layout para o cliente com a identidade visual dele. Então você consegue subir
aquele conteúdo que você desenvolveu diretamente para o WordPress por meio de tema. No começo eu utilizava um tema padrão que chamava empresa. Era o melhor do mercado, na verdade. Então, para você conseguir desenvolver uma coisa mais completa, o WordPress se tornou uma ferramenta muito importante. E foi onde minha empresa cresceu. Hoje eu estou na primeira página do Google, consigo atrair clientes pelo Facebook, pelo Google, o AdWords, consigo pelo Taboola, vários meios de captação. Então isso consolidou, né? Hoje eu tenho uma carteira mais ou menos de uns 150 sites desenvolvidos. Comecei as operações em 2013, né? E até hoje não parei. E o mais bacana disso é o conhecimento que você adquire conforme o tempo. Então o WordPress ele foi um divisor de águas. Quando a gente pensava em desenvolver um site, a gente falava, putz, vai demorar 15, 20, 30 dias. E era exatamente isso, você tinha que desenvolver linha de código por linha de código. Já com o WordPress não, você tem uma facilidade no desenvolvimento. Então, para mim foi a melhor ferramenta do mundo, certo? Então hoje eu tenho dois braços da empresa. Eu tenho a de sites institucionais, que são para sites mais completos, que necessitam de mais estrutura. Vamos supor, uma empresa de buffet, um site de advocacia, um portal imobiliário, uma administradora de condomínios. Então, todos esses sites eles foram desenvolvidos na plataforma WordPress. É muito, muito completo. Você consegue ter uma gama de ferramentas completas dentro do WordPress, e isso é muito bacana. Um dos pontos principais é a versatilidade, né? Você consegue ter uma versatilidade muito grande de segmento. Então eu consigo ter um site para advocacia, consigo ter um site para imobiliária. Na verdade isso aqui é um lançamento, né? Eles trabalham mais com a venda do terreno, mas também conseguimos ter um site para imobiliária. Esse aqui já é um portal mais completo, que também pode ser feito dentro do WordPress. Na verdade aqui são 3 sites dentro de um. Então é uma administradora de condomínios, um portal imobiliário e eles dão um curso para predial service, né? Então toda a parte de estrutura de condomínio, desde a área de limpeza, porteiro, segurança, qualquer coisa, até manobrista, né? E também trabalho com a parte de landing pages, que são as páginas de vendas, que são os sites mais rápidos de produzir, né? Então a gente consegue ter uma versatilidade boa, pode ser para qualquer segmento, tanto por ramo imobiliário. Deixa eu ver um modelo aqui bacana. Isso aqui é legal. Então você não fica limitado. Pode ser loja virtual, pode ser um blog, pode ser um site institucional, portal de imóveis, o que você imaginar, até classificados. Se você precisar criar um classificados para o seu bairro, você consegue. É bem legal esse poder que a gente tem dentro do WordPress, né? Isso faz uma bela diferença na hora da criação. E um exemplo disso é o prazo, né? Antigamente eram 15 a 30 dias para ficar pronto um site. Dependendo do cliente, dependendo da quantidade de páginas, você consegue fazer isso em 7 dias ou menos. Até menos, depende muito do nível de dificuldade do site. Tá? E uns 5 motivos principais que eu uso o WordPress: a versatilidade, que eu já falei, a agilidade na criação e a otimização SEO, que hoje é um dos pontos mais importantes. Não basta hoje só construir um site, né? Então a gente tem que desenvolver uma ferramenta para o cliente. Essa otimização SEO, ela é feita desde a criação do site. Desde a primeira linha de código já é desenvolvido com as diretrizes do Google, e isso ajuda muito no ranqueamento. Um dos exemplos, eu vou até mostrar, é a otimização interna do site. Então existem diversos plugins que vão deixar o seu site muito mais potente. Então vai carregar mais rápido, você vai ter uma visibilidade maior no Google, os seus concorrentes vão ter um pouco de desvantagem, porque você ter um site otimizado, ele carrega mais rápido, o Google dá mais relevância. Então tem vários fatores que influenciam. E a ideia não é criar só um site, a gente cria uma ferramenta, né? E essa otimização é mega importante para o cliente, porque é por onde os clientes dele vão encontrar o site. E isso é crucial hoje, nos dias de hoje, certo? Uma coisa muito importante são clientes que querem ter autonomia.
E o WordPress proporciona isso. Isso é um dos 5 motivos que eu uso o WordPress. Às vezes o cliente quer gerenciar um blog, ele mesmo, ele quer ir lá e digitar o conteúdo dele, colocar as imagens, salvar, publicar. Então ele tem esse controle. E isso é excelente, porque você dá uma ferramenta para o cliente completa. Então o cara ele vai ter o site totalmente personalizado, desenvolvido de acordo com as diretrizes do Google, que é a otimização SEO, onde ele vai ter muito mais relevância nas buscas do Google, e também a autonomia de criar um blog, ou até mesmo inserir os produtos da loja virtual, os próprios imóveis, isso é importante. Então, quando eu falo isso para o cliente, ele já fala, pô, que bacana, vou poder administrar meu site sem depender de alguém e ter que ficar pagando uma mensalidade absurda para uma pessoa ficar entrando esporadicamente e fazendo alteração, tá? Essa é a parte legal. E uma coisa que eu gosto muito de usar no WordPress é a infinita possibilidade de otimização. Você pode fazer o layout que você quiser, você pode desenvolver uma imagem diretamente no Illustrator ou no Photoshop, qual programa você estiver utilizando, e transportar isso diretamente para o WordPress. E tem algumas ferramentas padrões que nós utilizamos, né, na criação do site. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho por dentro do WordPress como é que funciona. Primeiramente eu vou mostrar pelo site da empresa. E vocês vão ver que é uma coisa bem simples. E não necessita saber programação para criar site no WordPress. Você não tem acesso a linhas de código. Você pode fazer diretamente no sistema do WordPress. E para mim isso também é fenomenal, porque você acaba não perdendo tanto tempo na hora da criação. E é o que faz ser mais rápido. Dependendo da pessoa, você consegue criar site em horas. Hoje eu consigo criar uma landing page em 2 horas, 3 horas. Totalmente personalizada, nada copiado de outro site, certo? Agora eu vou mostrar como é que funciona por dentro. Eu vou pegar a página principal para edição. E essa é uma das ferramentas que a gente utiliza na criação. Na verdade, você tem total controle de tudo, né? Tanto do header, do footer. E aí você não precisa ficar entrando naquela, tem que criar um header para a página tal. Aí quando for editar, tem que editar página por página. Então quando você edita em um, edita para todas. E também você consegue já fazer a otimização mobile, então você não perde tanto tempo também depois tendo que falar, pô, agora como que o meu site está no celular. Então já consigo desenvolver tudo isso por aqui. São uma série de ferramentas que você tem. E essa ferramenta está sendo muito utilizada agora. Você não vai depender de programação nenhuma, tá? É muito legal. Então você consegue ter uma gama de ferramentas para desenvolver o site. Vamos supor que você precisa criar um formulário, você vem aqui, faz uma pesquisa aqui, você já consegue ter um formulário, campo de login, comentários do post, uma barra de busca, informações da postagem. E o mais interessante é que você consegue criar modelos, na verdade, né? Aqui eu estou editando a página inicial. O reader é um modelo, o footer é um modelo. Então a gente tem um controle muito dinâmico. Eu vou pegar só para vocês verem a edição do rodapé. E é uma coisa que, sinceramente, para mim é o que faz a grande diferença na hora da criação. Então eu consigo editar o rodapé para todas as páginas. O que eu editar aqui vai mudar para tudo. Eu não preciso entrar página por página para fazer essa edição. O sistema chama isso de construtor de tema. Você consegue construir um tema por completo, desde a página inicial, do quem somos, contato, até mesmo a página de blog, resultados do blog. Então é bem completo e, sinceramente, é revolucionário na parte de criação. Então qualquer design consegue fazer. Hoje você não depende de entender de programação. Vamos supor que você tem um conhecimento de layout, você já cria imagens de site, você pode mesmo você montar sem dificuldades nenhuma. E vou te falar, depois que eu conheci o Elementor, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, sinceramente não mudo para nenhuma outra. É uma coisa fenomenal. E por enquanto não tem tecnologia melhor que isso. Hoje o que tem de melhor no mercado é essa ferramenta. O WordPress é completo. Falam muito mal do WordPress por conta da segurança, mas sinceramente eu nunca tive problemas de invasão de sites de cliente. Primeiro que a gente não utiliza temas que são meio que corrompidos, né? Eles pegam temas comprados e convertem para um tema pirata, então a gente não utiliza esse tipo de material, nem plugin, nem tema, nem nada. Então todos os plugins são comprados,
são de qualidade, sempre tem atualizações constantes, então isso garante a segurança. Porque quando eles pirateiam um tema, um plugin, eles acabam colocando algumas brechas dentro do código onde eles mesmos podem invadir e modificar seu site. Deletar tudo, deletar a imagem. Eu já vi casos que deletaram todos os conteúdos e deixaram só os textos do site. Deletaram o plugin, imagem, tudo. Vídeo. Então o cliente fica dependente disso. Então utilizar ferramentas de qualidade é excepcional. Também se atentar às seguranças básicas, senhas muito curtas, que são de fácil decifrar. Então a pessoa vai acabar acessando o seu site e fazendo coisas que vão prejudicar você e seus clientes, certo? E eu não tenho mais do que reclamar. Então essa é a aula de introdução, falei um pouco da minha história, falei um pouco de como funciona o WordPress, o que pode ser feito com o WordPress. Tem muita coisa a mais que dá para ser feita, tá? Conforme as aulas eu vou listando, vou mostrando exemplos, colocando mais informações, certo? Então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Abraço!